O despertar. Há coisas neste mundo que não devem ser despertadas. Há promessas que, quando quebradas, rasgam o véu entre os mundos. E há traições tão profundas que despertam forças adormecidas há 1000 anos. O amor que parecia eterno. A chuva caía mansamente sobre Lisboa quando Laila descobriu que sua vida inteira havia sido uma mentira. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone de Rafael, seu noivo, o homem com quem planejava casar em apenas 3 semanas. As mensagens na tela brilhavam como punhais afiados, cada palavra perfurando seu coração com precisão cirúrgica. Amor, mal posso esperar para nos livrarmos dela. Logo, logo todo o dinheiro da herança será nosso. A mensagem era de Mariana, sua melhor amiga desde a infância, sua irmã de coração, sua confidente. Laila sentiu suas pernas fraquejarem. O apartamento luxuoso no Chiado, que Rafael insistira que comprassem juntos após a morte de seu pai, de repente parecia uma gaiola. As paredes brancas impecáveis, que ela havia escolhido com tanto carinho, agora pareciam fechar-se sobre ela como um túmulo. Você sempre foi tão cuidadoso, meu amor, continuava a conversa. Fazer ela assinar aquela procuração foi brilhante. Quando ela descobrir que transferimos tudo, já estaremos em Mônaco. As lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas. Laila deslizou pela parede até sentar-se no chão frio de mármore. 3 anos. 3 anos de relacionamento, de planos, de sonhos compartilhados. E tudo não passava de uma elaborada farsa para roubar a herança que seu pai, um rico empresário de origem marroquina, havia deixado. O telefone escorregou de suas mãos. Na tela inicial, a foto de fundo mostrava ela, Rafael e Mariana na última festa de aniversário dela, todos sorrindo, abraçados. Uma família feliz. Uma mentira perfeita. Laila fechou os olhos e uma lembrança antiga emergiu das profundezas de sua mente. Ela tinha 8 anos quando seu pai a levou pela primeira vez ao Marrocos, a casa ancestral da família em Fez. A construção antiga, com seus mosaicos azuis e dourados, parecia saída de um conto de fadas. Foi lá que conheceu sua avó Fátima, uma mulher de olhos profundos e voz melodiosa que parecia conhecer segredos do universo. Minha neta, disse a avó naquela noite, enquanto preparava chá de menta em um bule de prata ornamentado. Nossa família carrega um legado especial, um pacto feito há 1000 anos. A pequena Laila olhou com olhos arregalados enquanto a avó abria um baú de cedro entalhado e dele retirava um objeto envolto em seda vermelha. Quando o tecido caiu, revelou uma lâmpada de bronze, coberta com inscrições em árabe antigo que pareciam brilhar à luz das velas. Esta lâmpada pertenceu à nossa ancestral, Amira, uma princesa que foi traída por aquele a quem amava. Em seu momento de maior desespero, ela invocou um jin, um ser de fogo e fumaça, e fez um pacto. O jin lhe concedeu vingança contra seus traidores, mas em troca, ele ficaria ligado à nossa linhagem para sempre. Um gênio, como na história de Aladim? Perguntou Laila, fascinada. A avó riu, mas seus olhos permaneceram sérios. Os jins são reais, minha criança. Eles existem em uma dimensão paralela à nossa, feitos de fogo sem fumaça. Este em particular, Zair, é poderoso e antigo. Ele dorme na lâmpada, aguardando o momento em que uma de suas descendentes precise dele novamente. E como eu o despertaria? Quando seu coração for quebrado por uma traição verdadeira, quando você sentir que não há mais justiça neste mundo, segura a lâmpada contra seu peito e pronuncie as palavras do pacto. A avó segurou as mãos de Laila com força. Mas cuidado, criança. O poder dos jins não vem sem custo. Zair concederá sua vingança, mas ele exigirá algo em troca. E uma vez despertado, não há como desfazer o que foi iniciado. Laila lembrava-se de ter tocado a lâmpada com dedos tímidos, sentindo o metal frio e as inscrições em relevo. Naquele momento, como uma criança inocente que era, não conseguia imaginar uma dor tão grande que a levasse a invocar um ser sobrenatural. Guarde-a bem, disse a avó, envolvendo a lâmpada novamente. Ela será sua quando eu partir deste mundo. Ore para que nunca precise usá-la, mas saiba que ela estará lá se precisar. Laila abriu os olhos de volta ao presente. A lâmpada. Após a morte de sua avó, anos atrás, ela havia herdado o baú com todos os seus pertences. A lâmpada estava lá,
guardada em seu closet, esquecida entre caixas de sapatos e roupas de inverno. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Seu reflexo no espelho da sala mostrava uma mulher diferente daquela que acordara naquela manhã. Seus olhos castanhos, antes sempre gentis e confiantes, agora ardiam com algo mais sombrio. Rafael chegaria em casa em 2 horas. Mariana viraria para jantar, como fazia toda sexta-feira. Eles não sabiam que ela havia descoberto. Provavelmente planejavam continuar a farsa até o último momento, até sugarem cada centavo de sua conta bancária. Laila caminhou até o closet, cada passo ressoando no apartamento silencioso. Moveu as caixas até encontrar o baú de cedro. Suas mãos tremiam enquanto abria a tampa e afastava a seda vermelha. A lâmpada parecia maior do que ela lembrava. As inscrições em árabe brilhavam fracamente na luz da tarde. Ela a pegou, sentindo seu peso nas mãos. Era real, sólida, fria. Será que é verdade? Sussurrou para si mesma. Será que você está realmente aí dentro, Zair? Por um momento, hesitou. Sua vida inteira, ela fora ensinada a buscar soluções racionais, a confiar no sistema de justiça, a acreditar na bondade das pessoas. Mas onde isso a havia levado? Traída pela pessoa que amava e pela amiga em quem mais confiava. Roubada por aqueles que juraram protegê-la. Não haveria justiça tradicional aqui. Rafael era advogado, conhecia todas as brechas do sistema. As transferências de dinheiro provavelmente já estavam feitas em nomes falsos e contas offshore. Quando ela descobrisse a extensão total da traição, eles já estariam longe, rindo dela, vivendo com o dinheiro que seu pai havia trabalhado a vida inteira para acumular. Com determinação renovada, Laila pressionou a lâmpada contra seu peito. Fechou os olhos. Da memória distante de sua infância, as palavras vieram. Yazair, Ibalnar Valhukon, Asma Anidai, Ana Fidatu Mira, Vakaubi Munkazir, Udib al-Ad al-Kadim, Intakin Limin Kanual Kalva Suraku Alhu. Por um momento, nada aconteceu. O apartamento permaneceu silencioso, exceto pelo som distante do trânsito na rua abaixo. Laila sentiu-se tola, segurando uma lâmpada antiga contra o peito e murmurando palavras em árabe. Então, a lâmpada começou a esquentar. O calor aumentou rapidamente, passando de morno a quente a ardente. Laila ofegou, mas não a soltou, mesmo quando sentiu que a pele de suas palmas começava a queimar. A lâmpada vibrou, e as inscrições começaram a brilhar, primeiro com vermelho opaco, depois laranja, depois um branco intenso que a fez fechar os olhos. Um som como trovão ecoou no apartamento, embora o céu lá fora estivesse apenas levemente nublado. As janelas tremeram em suas molduras. As luzes piscaram e se apagaram. Fumaça começou a jorrar da boca da lâmpada, não a fumaça cinza comum, mas redemoinhos de vapor vermelho e dourado que pareciam ter vida própria. A fumaça cresceu, expandiu-se, tornou-se uma coluna giratória que tocava o teto alto do apartamento. E então, de dentro da fumaça, uma figura começou a se formar. Primeiro, eram apenas contornos, uma silhueta vagamente humana. Mas rapidamente os detalhes se solidificaram. Um homem alto, muito alto, com pelo menos 2,5 metros de altura. Sua pele tinha um tom bronzeado que parecia brilhar com luz interior, como brasas sob cinzas. Seus olhos eram o aspecto mais impressionante, completamente dourados, sem pupila ou branco, ardendo com fogo antigo. Ele usava roupas que pareciam uma mistura de várias épocas e culturas, camadas de tecidos ricos em tom de vermelho, dourado e preto. Joias antigas adornavam seus pulsos e pescoço, cada uma gravada com símbolos que Laila não conseguia identificar. Seu cabelo negro caía em ondas até os ombros, e quando ele se movia, parecia haver fumaça nas bordas de sua forma, como se ele não fosse totalmente sólido. Zair, o Jin, olhou ao redor do apartamento com uma expressão de desinteresse levemente divertido. Seus olhos finalmente pousaram em Laila, e ele sorriu, revelando dentes perfeitamente brancos. Finalmente, sua voz era profunda e ressoava de uma forma que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. 1083 anos preso naquela lâmpada maldita. Você tem ideia de quão entediante é a não existência. Laila cambaleou para trás, finalmente soltando a lâmpada, que caiu no tapete persa com um baque surdo. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos.
Você, você é real, ela sussurrou. Obviamente. Zair se esticou, e chamas literais dançaram brevemente em suas mãos antes de se extinguirem. Embora eu deva admitir, você é muito mais bonita que a Mira. Sua ancestral tinha um rosto como um camelo. Coitada! Mas, ó, que fúria! Ela me invocou e eu tive que realmente me esforçar para satisfazer sua sede de vingança. Ele flutuou pelo apartamento, seus pés não tocando exatamente o chão, examinando os móveis modernos com curiosidade. Então este é o mundo moderno. Fascinante. Sem camelôs, sem bazares, tudo tão limpo. Ele tocou a televisão de tela plana. O que é esta caixa preta? Um espelho encantado. É uma televisão. Laila conseguiu responder, sua voz ainda trêmula. Você realmente pode me ajudar? Pode fazer aqueles que me traíram pagarem. Zair virou-se para ela, seus olhos dourados brilhando com interesse renovado. Oh, sim. É para isso que estou aqui. Afinal, o pacto de sua ancestral me vincula à sua linhagem. Quando uma descendente de Amira é traída, quando ela invoca meu nome com o coração verdadeiramente quebrado, eu devo despertar e conceder vingança. Ele flutuou mais perto, até estar a apenas alguns centímetros de Laila. Ela podia sentir o calor emanando dele, como ficar perto de uma fogueira. Mas ele ergueu um dedo admonitório, como certamente sua avó lhe disse: meu poder tem um preço. Eu concederei sua vingança, mas em troca você me deve algo. O quê? Laila perguntou, embora parte dela já soubesse que não importava. Ela pagaria qualquer preço para fazer Rafael e Mariana sofrerem como ela estava sofrendo. Uma parte de sua vida. Por cada vingança que executo, você me dá um ano de sua existência mortal. E não apenas um ano qualquer, mas um ano de sua juventude, de sua força. Você envelhecerá. Laila engoliu em seco. Um ano de vida. Era um preço alto, mas comparado à traição que havia sofrido, parecia justo. Apenas um ano. Zair sorriu, e havia algo de predatório naquele sorriso. Por pessoa, minha cara, você deseja vingança contra 2 traidores, correto? Então serão 2 anos. 2 anos de sua vida, de sua juventude, de sua vitalidade. 2 anos. Laila tinha 28 anos. 2 anos a fariam ter 30. Ainda jovem, ainda com toda a vida pela frente. Era um preço aceitável. Eu aceito, ela disse, sua voz firme agora. Faço-os pagar pelo que fizeram. Os olhos de Zair brilharam intensamente e ele estendeu sua mão. Então o pacto está selado. Diga-me, filha de Amira, qual vingança seu coração deseja? A arte da vingança. Laila contou tudo a Zair. As 3 anos de relacionamento, as promessas de Rafael, a amizade de toda a vida com Mariana. Como seu pai havia morrido há 6 meses em um acidente de carro, deixando-lhe uma fortuna considerável. Como Rafael, com suas habilidades de advogado persuasivo, a havia convencido a assinar uma procuração para facilitar os assuntos financeiros. Como ela descobrira, através das mensagens do telefone dele, que tudo fora planejado desde o início. Zair ouvia com atenção crescente, e sua expressão mudou de interesse casual para algo mais escuro. Fascinante, ele murmurou quando ela terminou. Os humanos continuam os mesmos através dos séculos. As ferramentas mudam, os métodos evoluem, mas a traição permanece constante. Ele começou a andar em círculos ao redor de Laila, sua forma meio sólida deixando rastros de fumaça dourada. Sua vingança poderia ser simples. Eu poderia matá-los, fazer parecer um acidente, um vazamento de gás, talvez, ou um carro desgovernado. Mas isso seria rápido demais, não acha? Indolor demais. Laila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu não quero que eles morram. Zair parou e a encarou, surpreso. Não? Mas eles roubaram seu futuro, traíram sua confiança, usaram seu amor como uma arma contra você. E você não deseja vê-los mortos. Morte é fácil demais, Laila disse, surpreendida com a frieza em sua própria voz. Quero que eles sofram. Quero que eles sintam tudo o que me fizeram sentir. Quero que eles percam tudo, como eu perdi. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Zair. Ah, agora você fala minha língua, filha de Amira.
Vingança não é sobre terminar o sofrimento rapidamente. É sobre prolongá-lo, saboreá-lo, fazê-lo durar. Ele estendeu suas mãos, e entre suas palmas apareceu uma esfera de fumaça vermelha que mostrava imagens em movimento, como uma bola de cristal. Observe, disse ele. Na esfera, Laila podia ver Rafael em seu escritório de advocacia no centro de Lisboa. Ele estava ao telefone, rindo, provavelmente conversando com Mariana. Parecia tão bonito, tão confiante, tão completamente inconsciente do que estava prestes a acontecer. Seu amado traidor, disse Zair com desdém. Um homem que usa a lei como arma, que esconde sua ganância por trás de sorrisos encantadores. Vamos começar com ele. Zair fechou sua mão e a esfera de fumaça se dissipou. Ele voltou para Laila. A vingança que proponho é em 3 atos. Primeiro, vamos expor a verdade. Depois, vamos destruir tudo que eles construíram. E, finalmente, vamos deixá-los viver com as consequências, vendo tudo que poderia ter sido, mas nunca será. Como? Laila perguntou, sentindo uma mistura de medo e excitação. Paciência. Zair ergueu um dedo. A vingança é uma arte e não deve ser apressada. Eles virão aqui esta noite, correto? Para jantar. Laila assentiu. Perfeito. Então vamos prepará-los uma refeição que nunca esquecerão. O resto da tarde passou em um borrão estranho e surreal. Zair explicou seu plano, e quanto mais ele falava, mais Laila sentia uma satisfação sombria crescendo em seu peito. O Jinn possuía poderes que desafiavam a compreensão. Ele podia manipular percepções, criar ilusões tão reais que eram indistinguíveis da realidade. Podia ler mentes, extrair segredos e, o mais importante, podia fazer com que as pessoas revelassem suas verdadeiras naturezas sem nem perceberem. Mas primeiro, disse Zair, precisamos cuidar de sua aparência. Você está com os olhos vermelhos de tanto chorar, e seu coração partido é visível em cada linha de seu rosto. Seus traidores não podem suspeitar de nada. Ele estendeu sua mão, e Laila sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Não era desconfortável, mas era estranho, como mergulhar em água morna. Quando correu para o espelho, ficou surpresa. Seu rosto estava perfeito. Os sinais de choro haviam desaparecido, substituídos por uma expressão serena e até mesmo alegre. Seus olhos brilhavam, sua pele estava radiante. Ela parecia uma mulher apaixonada prestes a receber seu noivo para jantar. Uma ilusão, explicou Zair. Eles verão o que esperam ver, uma noiva feliz e ingênua. Isso tornará o que vem depois ainda mais devastador. À medida que a hora se aproximava, Zair tornou-se invisível, embora Laila ainda pudesse sentir sua presença, como uma pressão quente no ar. Eu estarei aqui, sua voz ecoou, aparentemente vindo das próprias paredes, observando, aguardando, e quando chegar a hora certa, revelarei a verdade de uma forma que eles nunca poderão esquecer. Rafael chegou primeiro, às 7 em ponto, sempre pontual. Ele era bonito de uma forma clássica, com cabelos castanhos perfeitamente penteados, olhos azuis e um sorriso que fazia os joelhos de Laila ficarem fracos quando se conheceram. Amor! Ele a abraçou, beijando seu pescoço. Como está minha noiva linda? Laila teve que controlar o impulso de afastá-lo, de cuspir a verdade em seu rosto. Em vez disso, forçou um sorriso. Bem, Mariana está chegando. Deve estar a caminho. Você sabe como ela é, sempre atrasada. Ele deu tapinhas em seu bolso. Ah, trouxe aqueles documentos que mencionei. Apenas mais algumas assinaturas para facilitar a transferência de ativos antes do casamento. Rotina legal, nada com que se preocupar. Mais papéis para roubar dela. Laila assentiu docemente. Claro, amor. Depois do jantar. Mariana chegou 15 minutos depois, toda sorridente e abraços. Ela era o oposto de Laila em aparência, loira, de olhos verdes, sempre perfeitamente maquiada. Elas eram amigas desde os 7 anos, quando Mariana se mudou para a casa ao lado. Querida! Mariana beijou ambas as bochechas de Laila. Desculpe o atraso. O trânsito estava horrível. Sem problemas, Laila disse, seu sorriso fixo. Vamos jantar. A mesa estava posta lindamente, com velas e melhor porcelana.
Laila havia preparado tagine de cordeiro, uma receita marroquina que seu pai lhe ensinara. A ironia não passou despercebida por ela. Ela estava servindo a comida de sua herança cultural para as pessoas que queriam roubá-la. Durante o jantar, Rafael e Mariana foram todos sorrisos e conversas agradáveis. Eles falaram sobre os planos de casamento, sobre a lua de mel que fariam nas Maldivas, pago com o dinheiro de Laila, é claro, sobre o futuro brilhante que os aguardava. Laila assistiu a tudo com uma calma que a surpreendeu. Alguns dias atrás, teria acreditado em cada palavra. Agora, via-os pelo que realmente eram. Atores em uma peça, representando papéis, escondendo suas verdadeiras intenções por trás de sorrisos falsos. Ela podia sentir Zair na sala, sua presença invisível mas poderosa, aguardando. Após o jantar, quando se mudaram para a sala de estar para vinho e sobremesa, Rafael trouxe seus documentos. Só vai levar 1 minuto, amor, ele disse, espalhando papéis na mesa de centro. Apenas assine aqui, aqui e aqui. Laila pegou a caneta, fingindo ler os documentos. Na verdade, ela sabia exatamente o que eram. Transferências finais que dariam a Rafael acesso completo às suas contas bancárias restantes. Na verdade, ela disse calmamente, pousando a caneta, eu não vou assinar isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael e Mariana trocaram olhares rápidos, surpresos. O quê? Rafael riu, mas havia uma tensão em sua voz. Laila, querida, são apenas formalidades legais. Nós discutimos isso. Sim, Laila concordou, mas mudei de ideia. Na verdade, mudei de ideia sobre muitas coisas. A temperatura na sala começou a cair. O ar tornou-se denso, pesado. As velas tremularam embora não houvesse brisa. Mariana ficou pálida. Laila, você está se sentindo bem? Nunca estive melhor, Laila respondeu. Na verdade, tive uma revelação hoje. Quer saber sobre o quê? Antes que qualquer um deles pudesse responder, a sala escureceu. As luzes se apagaram todas ao mesmo tempo. As velas explodiram em chamas que subiam até o teto, mas não queimavam nada, apenas lançavam sombras dançantes e ameaçadoras nas paredes. Rafael levantou-se de um salto. Que diabos, diabos! A voz de Zair ecoou pela sala, vinda de todos os lugares de nenhum lugar. Não exatamente, mas você está na direção certa. O Jin materializou-se no centro da sala, surgindo da fumaça e das sombras. Sua forma era ainda mais impressionante na penumbra, seus olhos dourados brilhando como faróis, sua pele irradiando calor visível. Mariana gritou. Rafael cambaleou para trás, derrubando sua taça de vinho. O que é aquilo? Ele gaguejou, todo seu charme e confiança evaporando. Eu sou Zair, o Jin disse calmamente. Um ser de fogo e fumaça, vinculado à família de Laila há 1000 anos. E vocês dois, criaturas patéticas e gananciosas, cometeram o erro de trair a pessoa errada. Ele flutuou em volta deles como um predador circulando sua presa. Laila sabe de tudo. As mensagens, os planos, o roubo, cada mentira, cada traição, cada momento em que vocês riram dela pelas costas enquanto fingiam amá-la. Laila. Rafael se virou para ela, seu rosto uma máscara de pânico. Eu posso explicar. Não é o que você pensa. Não minta para ela. Zair rugiu, e sua voz fez as janelas tremerem. Chamas explodiram ao redor dele, girando em um vórtice. Não mais mentiras. Ele estendeu sua mão, e Rafael congelou. Seus olhos se arregalaram em terror, enquanto sua boca se abria involuntariamente. O feitiço da verdade, Zair disse. Agora, você vai contar a Laila exatamente o que planejou. Cada detalhe, cada mentira, tudo. E Rafael falou. Palavras jorravam de sua boca, descontroladas, como se arrancadas de sua alma. Ele contou como conheceu Mariana primeiro, em um bar, há 4 anos. Como eles começaram um caso. Como ele precisava de dinheiro para pagar dívidas de jogo que Laila nunca soube que existiam. Como Mariana sugeriu que ele seduzisse a melhor amiga rica dela. Foi tão fácil, ele disse, as palavras saindo em soluços. Você era tão confiante, tão ansiosa para acreditar que alguém como eu poderia amá-la. Fizemos de tudo um jogo.
Quantas vezes poderíamos fazer você dizer "eu te amo" em um dia? Quantas vezes poderíamos fazê-la assinar documentos sem ler? Você era tão patética. Cada palavra era uma facada. Layla sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas não as deixou cair. Não ainda. Zair se virou para Mariana. E você? Mariana tentou correr, mas raízes feitas de fumaça solidificada brotaram do chão e a seguraram no lugar. Ela também começou a falar, a verdade sendo arrancada dela. Ela confessou que sempre teve inveja de Layla, da família amorosa de Layla, do dinheiro, da felicidade. Ela queria destruir tudo aquilo. Quando conheceu Rafael e descobriu que ele era um golpista, viu a oportunidade perfeita. Eu nunca fui sua amiga, Mariana disse, asco em sua voz mesmo enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sempre te odiei. Cada sorriso era falso. Cada abraço me fazia querer vomitar. Você com sua vida perfeita, enquanto eu tinha nada. O feitiço de Zair terminou, e ambos colapsaram, arfando, horrorizados com o que haviam revelado. Layla ficou de pé, caminhando até ficar diante deles. A dor em seu peito havia se transformado em algo frio e duro. Obrigada, ela disse calmamente, por finalmente dizerem a verdade. Ela se virou para Zair. Faça o que você prometeu. O Jin sorriu. Com prazer. O preço da vingança. O que aconteceu a seguir foi uma obra-prima de destruição calculada. Zair não os matou, como Layla havia deixado claro que não queria. Mas o que ele fez foi, de muitas formas, pior. Com seus poderes sobrenaturais, ele manipulou a realidade de formas sutis mas devastadoras. Cada mentira que Rafael e Mariana haviam contado, cada documento forjado, cada transferência ilegal de dinheiro foi exposta. E-mails apareceram nas caixas de entrada dos parceiros do escritório de Rafael, detalhando cada uma de suas transações fraudulentas. Não apenas com Layla, mas outros clientes que ele havia roubado ao longo dos anos. Gravações de áudio, perfeitas em detalhes, enviadas às autoridades. Para Mariana, Zair foi igualmente criativo. Cada segredo que ela guardava, cada mentira que contará, foi revelado. Seus perfis em redes sociais foram invadidos, mostrando conversas onde ela zombava de todos os seus amigos, incluindo fotos e mensagens sobre Layla que haviam sido cuidadosamente escondidas. Mas o golpe de misericórdia foi financeiro. Todo o dinheiro que eles haviam roubado, cada centavo transferido das contas de Layla, foi não apenas devolvido, mas triplicado. Zair manipulou os mercados de formas impossíveis de rastrear, e de repente Layla era significativamente mais rica do que antes. Quanto a Rafael e Mariana, suas contas foram esvaziadas. Não apenas o dinheiro roubado, mas tudo. Investimentos, economias, até mesmo o carro de Rafael foi misteriosamente reivindicado por um credor que eles nunca haviam conhecido. Dentro de 48 horas, Rafael estava sendo investigado pela Ordem dos Advogados, enfrentando acusações criminais. Mariana havia perdido seu emprego e era pária em cada círculo social que frequentava. Mas Zair não havia terminado. A verdadeira vingança, ele explicou a Layla enquanto observavam Rafael e Mariana serem levados pela polícia, não está apenas na destruição. Está em garantir que eles nunca esqueçam que perderam. Ele lançou um último feitiço, sutil mas cruel. Sempre que Rafael ou Mariana tentassem recomeçar suas vidas, sempre que encontrassem um momento de paz ou felicidade potencial, eles se lembrariam exatamente do que haviam feito. Não apenas lembrar intelectualmente, mas sentir a culpa, a vergonha, o peso de suas traições como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Eles viverão, Zair disse, mas cada dia será assombrado pelo fantasma do que poderia ter sido se tivessem escolhido a honestidade em vez da ganância. Layla assistiu a tudo de seu apartamento através da esfera de fumaça que Zair conjurava. Ela esperava sentir alegria, satisfação, talvez até remorso. Em vez disso, sentiu vazio. É sempre assim, ela perguntou ao Jin. A vingança nunca preenche o buraco que eles deixaram. Zair a estudou com aqueles olhos dourados antigos. Vingança não é sobre preencher vazios, criança. É sobre justiça, sobre equilíbrio. Eles tiraram de você, e agora você tirou deles. O universo está equilibrado novamente. Mas meu coração ainda está quebrado. Sim, ele concordou suavemente. E isso,
Infelizmente, não está em meu poder consertar. Posso destruir, posso punir, posso redistribuir fortunas e destinos. Mas curar um coração partido, isso só o tempo pode fazer. Layla sentou-se no sofá, de repente exausta. E quanto ao preço? Você disse 2 anos de minha vida. Zair assentiu gravemente. Ele estendeu sua mão, e Layla sentiu algo sendo puxado de dentro dela. Não era doloroso, mas era profundo, como se algo essencial estivesse sendo removido de seu próprio ser. Quando correu para o espelho, viu a mudança. Ela ainda era bonita, mas havia linhas finas ao redor de seus olhos que não estavam lá antes. Seu rosto tinha uma maturidade que não possuía na manhã anterior. 2 anos, roubados em um instante. O pagamento está completo, Zair disse. O pacto está cumprido. Ele começou a se dissolver em fumaça, fluindo de volta para a lâmpada. Espere. Layla chamou. Você vai embora? Para sempre. A fumaça parou, recoagulando em sua forma. Sim, o pacto nos dá uma vida para a vingança de cada descendente. Você usou a sua. Quando você morrer, a lâmpada passará para sua filha, se você tiver uma, ou para a próxima da linhagem. Então eu nunca verei você de novo. Algo estranho passou pelos olhos de Zair. Surpresa, talvez? Por que você quereria? Eu sou um instrumento de vingança, uma arma sobrenatural. Você deveria estar feliz por não precisar mais de meus serviços. Você foi a única coisa honesta neste dia horrível. Layla disse calmamente. Você não fingiu ser algo que não era. Você não me mentiu. Em um mundo cheio de traições, isso significou algo. Zair ficou em silêncio por um longo momento. Ninguém nunca me agradeceu antes. Ele finalmente disse. Nos 1000 anos em que servi sua família, fui temido, fui usado, fui evitado. Mas agradecido, nunca. Então, obrigada, Zair, Layla disse, por fazer justiça quando ninguém mais poderia. O Jin inclinou a cabeça, um gesto de respeito que pareceu genuíno. Você é notável, Layla, filha de Amira. Espero que os anos que você me deu sejam os únicos que você perde a traição. Viva bem, ame com mais cuidado, e que nunca precise me invocar novamente. Com essas palavras, ele se dissolveu completamente, fluindo como água vermelha e dourada de volta para a lâmpada. O metal esfriou, as inscrições pararam de brilhar, e tudo ficou quieto. Layla segurou a lâmpada, sentindo seu peso familiar. Ela a embrulhou cuidadosamente na seda vermelha e a colocou de volta no baú de cedro. Guardada, mas não esquecida. Um lembrete de poder, de justiça e do preço de ambos. Epílogo. 6 meses depois. Lisboa estava linda em maio. O sol brilhava sobre o Tejo e o ar estava perfumado com jasmim e sal do mar. Layla caminhava pelo chiado, não mais o apartamento que compartilhara com Rafael, mas em uma casa nova, menor, mas verdadeiramente sua. Ela havia vendido o apartamento e a maior parte das coisas dentro dele, querendo recomeçar limpa. O dinheiro, recuperado e multiplicado graças a Zair, estava investido com segurança, gerenciado por um consultor financeiro em quem ela confiava, depois de verificar minuciosamente suas credenciais e referências. O julgamento de Rafael foi rápido. Ele recebeu 3 anos de prisão por fraude. Mariana não foi presa, mas sua vida social estava destruída, e ela se mudará para o Porto, tentando recomeçar longe dos olhares julgadores de Lisboa. Layla não sentia alegria com a queda deles, mas também não sentia pena. Era simplesmente justiça. Consequências. O equilíbrio que Zair havia mencionado. Ela continuará a sua vida. Voltará para a universidade para estudar direito, não para se tornar advogada, mas para entender como proteger a si mesma e talvez ajudar outros que haviam sido enganados como ela, a ponto também começar a se voluntariar em um centro de apoio a vítimas de fraude financeira. Seu coração, embora ainda com cicatrizes, estava se curando. Lentamente, mas curando. Em uma tarde particularmente bonita, enquanto tomava café em sua cafeteria favorita perto da Sé, um homem se aproximou de sua mesa. Desculpe incomodá-la, ele disse com um sotaque que ela não conseguia identificar. Mas você parece muito familiar. Conhecemo-nos antes. Layla olhou para cima, pronta para recusar educadamente. Mas as palavras morreram em sua garganta.
O homem tinha olhos da cor âmbar escuro, quase dourados à luz do sol. Seu sorriso era gentil, mas havia algo antigo nele, algo que a fez pensar em desertos e noites estreladas. Não, ela disse lentamente. Não acredito que nos conhecemos. Mas enquanto dizia isso, alguma coisa nele era estranhamente familiar. A forma como ele se movia, talvez, ou a intensidade de seu olhar. Que pena, ele disse. Posso me juntar a você de qualquer forma. Sou novo em Lisboa e seria agradável conversar com alguém. Laila hesitou. Cada instinto gritava para ser cautelosa, para não confiar em estranhos bonitos com sorrisos encantadores. Ela havia aprendido essa lição da forma mais difícil. Mas havia algo diferente neste. Algo honesto em seus olhos, mesmo através da familiaridade desconcertante. Claro, ela ouviu-se dizer, gesticulando para a cadeira vazia. Por que não? Enquanto ele se sentava e eles começavam a conversar sobre coisas triviais, o tempo, a beleza de Lisboa, os melhores lugares para visitar, Laila não podia sacudir a sensação de que conhecia ele. Não conhecia, exatamente, mas reconhecia. Era só quando ele riu de algo que ela disse, um som profundo e rico que parecia ressoar além do normal, que a verdade atingiu como um raio. Não, não poderia ser. Mas aqueles olhos, aquele calor que emanava dele, quase imperceptível, mas definitivamente lá. A familiaridade que a fizera concordar em deixá-lo sentar quando normalmente recusaria. Qual é o seu nome? Ela perguntou de repente, interrompendo sua própria história sobre os melhores pastel de nata da cidade. Ele sorriu, e naquele sorriso estava a confirmação que ela procurava e temia. Zair, ele disse suavemente. Meu nome é Zair. O mundo pareceu parar, mas você disse que não poderia voltar. O pacto estava cumprido. O pacto de vingança. Sim. Ele concordou, sua voz baixa o suficiente para não ser ouvida por outros clientes. Mas resulta que 1000 anos preso em uma lâmpada faz você pensar sobre sua existência. E eu pensei muito sobre você nas últimas semanas, filha de Amira. Como você está aqui? Assim. Ela gesticulou para sua forma completamente humana. A lâmpada é uma prisão, mas também uma âncora. Uma vez que o pacto específico é cumprido, eu tenho alguma flexibilidade. Posso escolher uma forma mortal temporária, caminhar no mundo humano por um tempo, desde que eu volte para a lâmpada quando meu tempo acabar. Por quanto tempo? 1 ano, ele disse. Talvez menos, talvez mais, se eu for cuidadoso com minha essência. 1 ano. A ironia não foi perdida em Laila. Os 2 anos que ela dera, ele agora estava gastando para... O quê? Conhecê-la como pessoa e não como um mestre buscando vingança. Por quê? Ela perguntou. Por que você arriscaria sua liberdade, temporária como ela seja, para voltar? Zair olhou em seus olhos, e pela primeira vez desde que conhecera, ela viu algo naqueles olhos dourados que não era poder antigo ou vingança fria. Era incerteza, vulnerabilidade. Porque em 1000 anos, ele disse, ninguém nunca me agradeceu. Ninguém nunca me viu como qualquer coisa além de uma arma a ser empunhada. Mas você me viu. Você me agradeceu. E eu descobri que, após séculos de existência, eu queria saber como era ser visto. Realmente visto. Lágrimas picaram os olhos de Laila. Não de tristeza, mas de algo mais complexo. Compreensão, talvez. Ou reconhecimento. E, ele continuou, um sorriso tocando seus lábios. Eu disse que curar um coração partido estava além do meu poder. Mas descobri que isso não é completamente verdade. Porque talvez, apenas talvez, 2 corações quebrados juntos possam fazer um todo. Laila não sabia o que dizer. Era loucura. Começar algo com um ser sobrenatural, que só poderia ficar 1 ano, que era literalmente a personificação da vingança. Mas então, novamente, elas já fizeram um pacto com ele. Ela já pagará o preço. E se algo que Rafael e Mariana haviam lhe ensinado era que a vida era imprevisível, que confiança era preciosa e que amor verdadeiro, o tipo que não mentia, que não manipulava, que via você pelo que realmente era a coisa mais rara de todas. 1 ano, ela disse finalmente. Você tem 1 ano. É suficiente, Zair respondeu. 1 ano de verdade vale mais que 1000 anos de mentiras.
E enquanto eles se sentavam naquela cafeteria em Lisboa, dois seres improváveis unidos pelo destino e pela traição, Layla sentiu algo que não sentirá em meses. Esperança, o verdadeiro poder da escolha. Os meses seguintes foram diferentes de qualquer coisa que Layla havia experimentado. Zahir, em sua forma mortal, era complexo, fascinante e completamente honesto de uma forma que era às vezes refrescante e às vezes brutal. Ele não entendia convenções sociais humanas. Quando alguém perguntava como estava, ele respondia com honestidade desconcertante. Existencialmente confuso ou contemplando a natureza da mortalidade em vez de um educado bem, obrigado. Mas ele também era curioso sobre tudo. Experimentou o pastel de nata pela primeira vez e passou 15 minutos analisando as camadas de massa folhada. Ficou fascinado com filmes, especialmente aqueles sobre viagens no tempo e realidades alternativas. Vocês humanos têm tanta imaginação, ele disse uma noite enquanto assistiam a um filme de ficção científica, criando mundos inteiros de possibilidades. Nós, Jeans, simplesmente existimos. Não sonhamos com o que poderia ser. Talvez, Layla respondeu, seja por isso que você está aqui, para aprender a sonhar. Eles não apressaram nada. Sem romance, sem promessas extravagantes. Apenas tempo passado juntos, aprendendo, conversando, existindo um ao lado do outro. Zahir ensinou sobre sua história, sobre os 1000 anos que passou preso, sobre as diferentes descendentes de Amira que o haviam invocado ao longo dos séculos. Algumas queriam vingança contra maridos abusivos, outras contra rivais de negócios. Uma, memorável, contra toda uma corte real que havia assassinado sua família. Mas você, ele disse uma noite enquanto caminhavam ao longo do Tejo, é diferente. Todas as outras queriam destruição completa, morte, obliteração. Você queria justiça, mas não crueldade. Por quê? Layla pensou sobre isso. Porque me tornar tão cruel quanto ele significaria que eles venceram, que eles mudaram quem eu sou fundamentalmente, e não queria dar-lhes esse poder sobre mim. Zahir parou de andar, virando-se para encará-la. O sol poente brilhava em seus olhos, fazendo parecer literalmente em chamas. Você é notável, ele disse suavemente. Em todos os meus anos, através de todas as vinganças que executei, nunca conheci alguém que entendesse que verdadeiro poder não é destruir seus inimigos. É escolher quem você se torna apesar do que eles fizeram a você. Foi naquele momento, parados na margem do rio com a cidade antiga atrás deles, que Layla percebeu que estava se apaixonando. Não pela forma humana bonita que Zahir havia assumido, mas pelo ser por trás dela. O antigo, o complicado, o honesto, e aterrorizava. Você vai embora, ela disse abruptamente. Em alguns meses, você vai voltar para a lâmpada. Sim, ele admitiu. Não havia como contornar a verdade. E se eu não quiser que você vá? Zahir tocou seu rosto gentilmente, seu toque ainda mais quente que o normal. Então você terá aprendido a lição mais importante, que amor verdadeiro não é sobre posse. É sobre valorizar o tempo que você tem, não sobre lamentar o tempo que você não tem. As lágrimas vieram então, não de tristeza, mas de frustração com a injustiça disso tudo. Finalmente encontrar alguém real, alguém honesto, e tê-lo por apenas um ano. Não é justo, ela sussurrou. Não, ele concordou. Mas justo não é o mesmo que certo. E estar aqui, conhecê-la, aprender o que significa existir não como arma, mas como pessoa, mesmo por um curto tempo, é mais do que eu esperava ter em toda a minha existência imortal. O ano passou tanto muito rápido quanto exatamente como deveria. Eles viveram cada dia plenamente, sabendo que era finito. Visitaram cada canto de Portugal. Zahir experimentou pela primeira vez frutos do mar, surf e o estranho fenômeno humano de dormir, que ele achou fascinante e completamente ineficiente. Layla terminou seu primeiro ano de direito com honras. Continuou seu trabalho voluntário, agora ajudando a criar uma fundação para vítimas de fraude, financiada por parte de sua herança recuperada. E Rafael e Mariana, ela raramente pensava neles. Uma vez ou outra, ela via uma atualização, uma notícia. Rafael ainda estava na prisão. Mariana estava vivendo uma vida tranquila no porto, trabalhando em uma livraria, tendo perdido tudo que uma vez possuía. A vingança havia sido satisfeita. O capítulo estava fechado.
E Laila descobriu que quando você solta a amargura, há espaço para tantas outras coisas crescerem. Quando chegou o último dia de Zair no mundo mortal, eles subiram até o castelo de São Jorge. Lisboa se estendia abaixo deles, linda e eterna. Tenho algo a dizer. Zair começou, depois hesitou. Algo que nunca disse a ninguém em 1000 anos de existência. Laila esperou, seu coração batendo forte. Eu te amo, ele disse simplesmente. Não sei se jeans são capazes de amor da forma que vocês humanos entendem, mas o que sinto por você, o que mudou em mim porque de você, é o mais próximo que posso imaginar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laila agora, imparável. Eu também te amo. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto o sol se punha sobre a cidade. E então, quando as primeiras estrelas apareceram, Zair começou a brilhar suavemente. É hora, ele disse. Laila segurava a lâmpada, trazida propositalmente para este momento. E se eu não te deixar ir? Então eu me desvanecerei completamente. Minha essência se dispersará, e eu deixarei de existir em qualquer forma. Ele tocou seu rosto uma última vez. Mas não acredito que você faça isso, porque você entende sobre deixar ir, sobre amor sendo maior que posse. Ela assentiu, lágrimas borrando sua visão. Verei você novamente. Talvez, ele disse, se sua filha ou neta precisar de vingança, eu estarei lá. E talvez, só talvez, eu encontrarei uma forma de voltar antes disso. O universo é vasto e misterioso, e até mesmo pactos antigos têm brechas. Ele beijou sua testa, e foi como ser beijado por uma brasa quente, mas não dolorosa. Então ele começou a se dissolver, fluindo como fumaça dourada em direção à lâmpada nas mãos de Laila. Em segundos, ele havia sumido completamente, apenas o calor persistente no metal indicando que ele estivera ali. Laila ficou no castelo por muito tempo, segurando a lâmpada, olhando para as estrelas. Seu coração estava quebrado novamente, mas diferente desta vez. Não por traição, mas por amor. E de alguma forma, isso parecia mais suportável. Conclusão: 1 ano depois. A vida continuou, como sempre faz. Laila se formou em direito e abriu uma prática focando em proteger vítimas de fraude e manipulação financeira. Sua fundação cresceu, ajudando centenas de pessoas a recuperarem suas vidas após serem enganadas. Ela ainda mantinha a lâmpada, agora em um lugar de honra em seu escritório em casa. Às vezes, tarde da noite, ela conversava com ela, contando a Zair sobre seu dia, seus sucessos, seus desafios. Ela não sabia se ele podia ouvi-la de dentro da lâmpada, mas gostava de pensar que sim. E então, em uma noite de tempestade, exatamente 1 ano após seu desaparecimento, algo extraordinário aconteceu. Laila estava trabalhando tarde, revisando documentos para um caso, quando a lâmpada começou a brilhar suavemente. Não o brilho intenso de uma invocação, mas algo mais suave, mais gentil. Fumaça começou a vazar dela, formando palavras flutuantes no ar. Espere por mim. Estou encontrando um caminho de volta. O amor, descobri, é mais forte que pactos milenares. Z. As palavras permaneceram por apenas um momento antes de se dissolverem, mas foram suficientes. Laila sorriu através das lágrimas, tocando a lâmpada suavemente. Estarei aqui, ela sussurrou. Não importa quanto tempo demore. E enquanto a tempestade rugia lá fora, Laila voltou ao seu trabalho, ao seu propósito, à vida que havia construído das cinzas da traição. Porque ela havia aprendido a lição mais importante de todas. Vingança pode equilibrar as escalas, mas é o amor, a escolha e a forma como você reconstrói que realmente define quem você é. Rafael e Mariana haviam tirado algo dela, é verdade, mas ao fazê-lo, haviam inadvertidamente lhe dado algo muito mais valioso, a força para reivindicar seu próprio poder, a sabedoria para reconhecer amor verdadeiro quando o encontrava e a coragem para viver autenticamente, sem medo de ser magoada novamente. A lâmpada brilhava suavemente em sua mesa, uma promessa de futuros possíveis e amores impossíveis que de alguma forma encontravam um caminho. E Laila, filha de Amira, neta de Fátima, escolheu acreditar em possibilidades. Porque no final, isso é o que nos torna humanos, não nossa capacidade de vingança, mas nossa capacidade interminável de esperança. Chamado à ação. Querido leitor, a história de Laila terminou,
mas talvez a sua esteja apenas começando. Você já se sentiu traído, magoado por aqueles em quem mais confiava, preso entre o desejo de vingança e o anseio por paz? Esta história foi mais do que entretenimento. Foi um espelho, refletindo as escolhas que todos enfrentamos quando somos feridos, nos tornamos nossos traidores ou nos elevamos acima. Reflita sobre estas perguntas. Que traição você ainda carrega? Não precisa ser tão dramática quanto a de Layla. Pode ser uma amizade perdida, uma promessa quebrada, um amor que se transformou em mentiras. Que vingança você secretamente deseja? Seja honesto consigo mesmo. Todos temos esses pensamentos obscuros. Reconhecê-los é o primeiro passo para transcendê-los. Que preço você está disposto a pagar? Layla deu 2 anos de sua vida. O que você está sacrificando em amargura, energia e tempo presente? Agora, faça isto. Escreva a história de sua própria traição. Ponha no papel. Dê-lhe forma. Às vezes, contar a história é o primeiro passo para libertá-la. Escolha sua vingança ou seu crescimento. Não os dois. Você não pode carregar rancor e paz simultaneamente. Compartilhe esta história com alguém que precise ouvi-la. Todos conhecem um Layla, um Rafael ou Mariana. E se você se reconheceu como traidor? Se esta história te fez perceber que você é o Rafael ou Mariana na história de alguém. A redenção disponível. Sempre. Mas começa com honestidade brutal. Admita, peça perdão e mude. Para os escritores e sonhadores entre vocês, esta história prova que histórias de vingança, amor e poder sobrenatural ainda nos cativam. Que os contos de jeans, magia antiga, ressoam através das gerações. Qual é a sua história? Que lenda de sua própria herança está esperando para ser contada? Escreva, crie, compartilhe. Porque no final, histórias são como Zair. Elas existem entre mundos, imortais e poderosas, esperando serem invocadas pela pessoa certa no momento certo. Você é essa pessoa. Este é esse momento. Comece. A melhor vingança é uma vida bem vivida. Mas a melhor história é aquela que nos ensina a viver melhor. Agradecimentos a você, leitor, por passar este tempo com Layla e Zair, por acreditar, mesmo por algumas páginas, que magia ainda existe neste mundo, porque de certa forma existe. Em cada escolha para amor em vez de ódio, para crescimento em vez de amargura, para esperança em vez de desespero. Essa é a verdadeira magia. Compartilhe sua história conosco. O mundo está esperando para ouvi-la.